Hoje é o Dia dos Povos Indígenas, dia que o Brasil comemora e traz a reflexão sobre esse tema que é tão importante na nossa sociedade. Afinal de contas, o Brasil ele nasceu na floresta, a gente sabe disso. Por isso é tão importante que a gente pare para reter conhecimento desses povos, dar protagonismo a eles. Por isso eu convidei Daniel Munduruku. Daniel ele é escritor de 60 livros e traz realmente, através das palavras, reflexões sobre a cultura dos povos indígenas e muito mais. Ele é doutor em educação pela USP, então o nosso bate-papo realmente vai ser cheio de construções e reconstruções de pensamentos que a sociedade tem a respeito dos povos indígenas e eu amo esse tema e realmente a gente precisa dar protagonismo a esse povo tão especial. Nossa entrevista está no horário, então vai ser muito bom. Daniel, você é do povo Munduruku e eu queria que você explicasse para mim a localização principal do povo Munduruku, as características dele, para que todo mundo possa entender um pouquinho melhor o seu povo. Claro, o povo Munduruku ele está presente em 3 estados do Brasil. Estado do Amazonas, Mato Grosso e no Pará, da onde eu sou originário. Eu venho do Pará, é um povo que tem um contato de cerca de 300 anos com a sociedade brasileira. Somos uma população de aproximadamente 15 mil pessoas nos 3 estados e falamos a língua Munduruku, que é uma língua do tronco tupi. Agora, Daniel, falando agora da sua formação, você é um doutor em educação pela USP, entre várias premiações temos aí com destaque os 2 prêmios Jabutis que você ganhou e você fez a sua graduação, né, o seu mestrado e doutorado antes mesmo da lei que traria, né, a oportunidade das cotas vagas para os povos indígenas. Eu queria saber como é que foi esse momento de você iniciar os seus estudos, do meio até o final deles, em relação a se houve alguma dificuldade, principalmente se você teve outros colegas indígenas também na faculdade. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou de uma geração de crianças que foi obrigada a ir para a escola estudar, porque naquela ocasião era essa política que estava em voga, que era uma política de integração do indígena na sociedade brasileira e que obrigava as crianças indígenas a irem para a cidade. E eu fui uma dessas crianças que foi mandada para a cidade para estudar. Então a escola passou a fazer parte do meu cotidiano. É claro, não sem dificuldades, não sem tristezas, não sem preconceitos, mas é uma realidade que eu acabei assumindo, né, e comecei a gostar de estudar. Então, continuei na cidade, depois que fui me formando nas primeiras séries e tudo mais, até chegou um momento em que eu precisava decidir se ficava na aldeia ou se eu ia para a cidade, se eu ia definitivamente para a cidade continuar os estudos. E eu tive assim, um apoio muito dos meus pais e dos meus avós, sobretudo, que me incentivaram a continuar a estudar, porque eles viam em mim, eles percebiam que eu tinha uma curiosidade muito grande, eu gostava de perguntar, eu gostava de saber, né? E por conta disso eu acabei continuando os estudos, concluí um primeiro momento no Pará, depois fui para o Amazonas concluir meu ensino médio e do Amazonas eu vim para São Paulo, aonde eu comecei a concluir a minha graduação em filosofia e daí para frente todos os degraus, né, de formação. Só depois que eu vim para São Paulo é que eu tive menos acesso a outros indígenas, mas ainda assim em São Paulo eu consegui conviver com muitos parentes de outros povos que vieram estudar também. Alguns conseguiram se formar, outros não, né, porque a vida universitária, a vida acadêmica ela é muito difícil. E sobretudo para a gente que vem realmente de uma outra realidade de formação, às vezes a gente desiste, a gente cansa, a gente não quer mais seguir adiante, né? E muitos parentes indígenas acabaram desistindo. Me tornei professor, me tornei escritor, que hoje eu sou, né, reconhecido, e fui galgando outros tantos desafios
que iam desaparecendo e eu fui assumindo porque eu gosto muito de ser desafiado. Hoje nós vemos que já existem cursos superiores para formar professores indígenas. Nós vemos também muitos indígenas ingressando na faculdade como estudantes, se especializando, como você mesmo falou. E em relação a uma pesquisa que foi publicada em 2022, eu tenho um dado aqui sobre isso, que diz que das 198 mil vagas nas universidades estaduais e federais, apenas cerca de 7.900 por aí são destinadas para os povos indígenas. E pior ainda, infelizmente, muitas faculdades, muitas universidades federais e estaduais colocam apenas 7 vagas para jovens indígenas. Aqui em São Paulo mesmo, nesse estado, a gente destaca que é o estado que é melhor essa questão porque destina cerca de 1.000 vagas ali em todo o estado para os indígenas. Fala pra gente assim, qual a sua visão sobre isso? Essas 7 vagas é suficiente em cada universidade? É claro que o número é insuficiente, mas também a população indígena, ela é uma população, com relação ao povo brasileiro como um todo, muito pequena. Hoje tem aí cerca de 1,5 milhão de indígenas no Brasil. Gera ali mais ou menos quase 8%, né, da população. Exatamente, isso é muito pouco se a gente pensar nos 200 milhões de habitantes. Mas isso também não é um problema exatamente do indígena, né? É um problema do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é que tem que se preocupar em resolver isso. E nós, indígenas, vamos levando essa demanda para que o Estado, seja ele quem for o governante naquele momento, para que esse Estado ele seja capaz de oferecer condições mínimas para que os indígenas possam, se quiserem, adentrar a universidade e permanecer até o seu final. Daniel, agora sobre toda essa outra questão que envolve até o próprio dia 19 de abril. Muitas pessoas têm ali, até nas escolas e em outras representações também culturais, colocam ali a vestimenta, a suposta vestimenta indígena, pintam os rostos, né? Até emitem sons achando que estão fazendo daquela maneira. Eu queria que você dissesse como um indígena, um munduruku, como é que vocês percebem esse tipo de movimento? É uma homenagem ou chega a ser algo totalmente afastado disso? Às vezes se torna ridículo, né? Se torna ridículo no bom sentido do hilário, né? Daquilo que faz piada, comédia. Quando as pessoas se impactam com aquilo que elas não sabem, elas costumam criar representações, né, para poder dizer que não são, às vezes, preconceituosas ou que não trazem consigo o estereótipo. As pessoas têm que olhar para mim e enxergar a si mesmos, né, e enxergar o seu próprio preconceito, o seu próprio equívoco, o seu próprio racismo, às vezes. Se ela olha para mim e consegue perceber isso, eu estou fazendo o meu papel de educador, de educar, né, que é justamente devolver para o aluno, para o educando, a pergunta, né, a indagação que ele fez para mim, né, e dar condições para que ele responda. Então, do meu ponto de vista, está tudo bem, mais ou menos. Né? Mas tudo pode melhorar. Mas pode melhorar e muito, e nós estamos num processo de transformação, né, da sociedade. Daniel, a gente percebe que dentro desse preconceito, as pessoas elas não veem com bons olhos indígenas, por exemplo, que têm posses como casas muito boas, carros, e acham que essa ascensão econômica, social do indígena não é muito boa, porque ele acha que o indígena perdeu a sua raiz, perdeu a sua essência, saiu daquele meio que eles julgam, que a sociedade julga que ele tem que viver lá. Enfim, eu queria que você comentasse ao seu modo de ver, né? Como é que você enxerga como é que eu posso dizer, essa barreira que o brasileiro, enfim, criou de achar que não pode ser assim o indígena? Olha, o nosso pensamento é colonizado, né? O pensamento do brasileiro é um pensamento colonialista. Nós pensamos como colonizador. E quando pensamos como colonizador, nós precisamos que alguém seja menor do que a gente. Para dominar alguém, a gente precisa se achar o máximo e o outro o mínimo, né? E aí a gente vai construindo uma narrativa, uma história para dizer que a gente é mais poderoso do que o outro. As pessoas
tendem a achar que quando o indígena alcança algum grau de tranquilidade financeira, é porque ele recebeu do Estado brasileiro, é porque ele é um privilegiado. Esse é o discurso de quem não compreende, né, como é que a história se movimenta. Eu não deixo de ser indígena, munduruku, porque tenho um carro bacana ou porque tenho um celular de última geração. Isso só deveria mostrar para as pessoas a competência que eu tenho, né, de poder ter tudo isso sem abrir mão de ser munduruku. Eu não sou do passado, mas também não sou do futuro. Eu sou do presente, sou do hoje, sou do agora. Agora, infelizmente, esse presente tem trazido muito sofrimento para os povos indígenas. Muitas pessoas enriquecendo à custa do garimpo ilegal, por exemplo. Eu não posso deixar de citar aqui os povos Yanomamis, o povo também Kainana, que estão sendo exterminados por causa desse garimpo ilegal, né? Porque nós aprendemos na escola que nós precisamos ser alguém na vida. E ser alguém na vida significa você ser melhor que o outro. Ser alguém na vida significa você ser um vencedor. Se você vive numa sociedade que te ensina a ser vencedor, ela vai te ensinar também que existe o perdedor. Portanto, ela vai criar em você o desejo de acumular coisas, porque é isso que vai comprovar para os outros que você é um vencedor. E aí não importa se você desmata, não importa se você tira ouro, não importa se você mata os animais, né? Não importa se você está acabando com as nascentes de rios, porque o que importa é aquilo que a sociedade diz para mim. A sociedade está dizendo que eu preciso ser um vencedor. Se vencer é ter, não importa se eu vou destruir. Então não existe possibilidade de uma sociedade egoísta manter as coisas para todo mundo. Cada um vai querer sempre ser dono de um pedaço. E, se eu puder ter o meu pedaço maior, mesmo em detrimento do sofrimento do outro, é isso que eu vou ter. Exatamente. Eu queria saber de onde é que vem tanta força para enfrentar tudo isso, ter um sorriso no rosto, construir poesias, educar, reconstruir, transformar a sociedade. De onde é que vem a força do povo indígena? Olha, vem mesmo dessa perspectiva de que nós não somos donos de nada. E vem dessa não arrogância, sabe? De que, na verdade, hoje eu estou usufruindo da luta dos meus antepassados. O mérito não é meu. O mérito não é meu. Eu não sou um escritor porque eu sou melhor que os outros. Eu não sou um professor porque eu sou melhor que os outros. Não é? Eu sou a continuidade de uma luta. Eventualmente, eu me tornei um professor e faço disso um exercício de aperfeiçoamento da minha humanidade, né? E ao aperfeiçoar a minha humanidade, eu aperfeiçoo também aqueles que estão ao meu redor. Se eu faço isso e faço bem feito, eu já estou cumprindo o meu papel de rio. De rio, deixando correr as coisas boas para que outros lá na frente possam colher, né? E eu quero terminar essa entrevista aqui tão enriquecedora perguntando para você o que você espera desse 19 de abril. Mas na verdade não, eu quero reformular a minha pergunta. O que o Daniel, indígena munduruku, espera não só para o dia 19 de abril, mas para todos os dias do ano? Uau! Se eu fosse uma Miss Universo, eu diria espero paz. Mas a gente sabe que a paz é construída também pelo exercício do enfrentamento, né? Eu quero crer que o povo brasileiro, ao aprender que não é mais o dia do índio, esse índio genérico que a gente aprendeu, mas sim o dia dos povos indígenas, que o povo brasileiro se sinta parte do que nós somos, né? Porque nós nos sentimos parte do povo brasileiro. Nós precisamos criar essa ponte, de fato, que une esses diferentes pensamentos que nós representamos, e que nos dê a oportunidade de, juntos, assim, com as mãos dadas mesmo, a gente de fato fazer o Brasil caminhar para aquilo que ele nasceu para ser. Eu acho que o Brasil nasceu para ser feliz. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade.
né? E a gente precisa reconhecer em nós a diversidade do qual nós somos compostos. E eu fico feliz de poder minimamente, através da literatura, através da minha atuação na sociedade, contribuir para que isso aconteça. Muito bom, parabéns, não pelo dia 19 de abril, mas pela pessoa que você é e que tem trazido tanto conhecimento através de diversas mídias. E eu, como jornalista, eu como pessoa brasileira também, desejo o quê? Que o povo brasileiro e o povo indígena sejam um povo só, unido numa única causa. É o que nós Obrigada, Daniel. desejamos. Sucesso!